Olá, bom dia, seja bem-vindo a essa edição. Hoje, sexta-feira, dia 12 de julho de 2019, está no ar o programa A Notícia de Frente. Eu tenho o prazer da companhia de ter aqui do meu lado o professor Lorenberg Alves e o Antero Paes de Barros. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara, bom dia, senador Antero, bom dia, telespectador. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara, revendo aqui meu querido professor. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, eu quero começar a Notícia de Frente de hoje falando da greve da educação, que já entra no seu 45º dia, e trazendo essa notícia do GD, do portal Gazeta Digital, que TJ dobra multa ao Sintep por barrar entrada de servidores. A desembargadora Marilcen Andrade, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, dobrou o valor da multa diária a ser aplicada no Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, devido à entidade ter feito piquetes em órgãos públicos, impedindo a entrada de servidores públicos, pedindo os servidores públicos de trabalharem. A decisão saiu na última quarta-feira e a multa diária por descumprimento da ordem judicial subiu de 10 para 20 mil reais. E o que a gente recebe diariamente aqui, só complementando, professor e Antero, perguntas dos nossos telespectadores: e a greve, quando vai ter fim? De um lado, o governo diz que não pode ceder na Lei 510, não pode dar o aumento e nem RGA. Do outro, o Sintep já disse que são pontos inegociáveis. Portanto, os professores continuam em greve, né? Eu acredito o seguinte: acho que greve é um direito do trabalhador, mas isso não é greve reivindicatória, isso é uma greve do PT. Na minha opinião, é greve do Partido dos Trabalhadores. Mas tem uma reivindicação aí de RGA e de... Tudo bem, mas tem uma reivindicação que contrasta com uma legislação superior, que o governador, ainda que queira dar, não pode dar, para não cometer crime de responsabilidade. Então, assim, ela é uma greve sem fim. Os deputados fizeram um arremedo, né? Fizeram uma sessão engana-trouxa lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Os deputados derrubaram o veto do governo, que é o veto do governo que impedia a colocação dos recursos do FEX como cálculo da receita corrente líquida. O que fizeram os ilustres deputados estaduais? Na esperança de que isto sirva para terminar com a greve, né? Por mais bem intencionados que os deputados sejam, a decisão é estapafúrdia. Eles estabeleceram o seguinte: derrubaram o veto do governo. Negativo. O recurso do FEX tem que constar como receita corrente líquida do Estado. E com base nessa receita corrente líquida, tem que dar o reajuste pagando em 3 vezes o valor de 7%. 2% agora em agosto, 2, pouco em outubro e 2, pouco em fevereiro. Beleza, cheio de boas intenções. Mas eu quero saber o seguinte: o fato dos deputados quererem que o FEX seja receita corrente líquida, o dinheiro do FEX chegou em Mato Grosso? Não chegou. E eles estabeleceram o primeiro pagamento com base na receita corrente líquida do FEX para agosto. Em agosto terá o FEX? Não, porque a bancada federal prometeu, e será, tudo no futuro, será colocado na lei, a partir de agora será exigência legal, a partir de agora será constitucionalizado o assunto. Não tem nada disso votando no Congresso. Você liga a televisão, está votando a reforma da Previdência. Ninguém está votando outra coisa. E depois de votar a reforma da Previdência, vai votar a LDO. E depois de votar a LDO, vai entrar em recesso. Portanto, em agosto não tem esse dinheiro aqui. Isso é um processo de me engana que eu gosto. Os professores, na verdade, estão sem saída da greve porque eles estabeleceram assim. E aí eles querem um argumento, ainda que esse argumento seja falso, para eles saírem da greve. Eles querem que o governador concorde com este argumento, que é um argumento estapafúrdio, que é uma receita abstrata, que é uma receita inexistente, para que eles possam ter um discurso para a categoria: tá aí, vencemos! Com o dinheiro do FEX nós vamos receber os 7%. É uma mentira. Por que enganar o trabalhador? Por que enganar o professor?
Por que não trabalhar exclusivamente com a verdade? Por que não reconhecer que, se realmente o FEX vier, aí não tem por que o governo não constar na receita corrente líquida. A partir do instante que entrou na Caixa do Tesouro, já é constado como receita corrente líquida. Agora, sem entrar, como é que consta? É uma receita corrente líquida, é um dinheiro que entrou. Não entrou! O dinheiro não existe. Não existe desde o ano passado. Desde o último ano do governo Pedro Taques, que não recebeu. E o governo Mauro Mendes não recebeu nem o do ano passado, que, aliás, não ficou em restos a pagar e que, portanto, não tem rubrica jurídica para fazer o pagamento. O governo federal pode até arrumar um dinheiro e mandar para cá a título de ajuda, de contribuição, e ainda rotulando que isso seja FEX, mas não será elas. Se fizer tempo bom, a gente resolve esse assunto em Brasília este ano. Mas a tendência de Brasília é acabar com a Lei Candir. Não sei se o senhor tem acompanhado esse debate. O ministro Paulo Guedes é contra a Lei Candir. Ele quer acabar com a Lei Candir e que os estados tributem os produtos que são exportados. É isso que o Guedes está dando de recado. Ele que é um liberal, ele não quer Lei Candir coisa nenhuma. O governo não quer renovar, a Lei Candir está extinguindo-se agora. Não tem mais por que falar em FEX. O fundo de exportação era para garantir o ressarcimento da Lei Candir. A Lei Candir está deixando de existir. Eu não sei até quando que a gente vai ficar nesse processo de me engana que eu gosto. Porque, por isso, professor Loreberg, só para passar a palavra para o senhor, que eu sou a favor do parlamentarismo. No parlamentarismo, uma proposta dessa, descabida, o chefe do Poder Executivo pode pedir nova eleição para o Poder Legislativo. Como também o Poder Legislativo, diante de propostas de metas inexequíveis apresentadas pelo governo e não cumpridas pelo governo, pode também derrubar o gabinete e fazer novas eleições para o Poder Executivo. Por isso que o parlamentarismo funcionaria melhor com o povo aparecendo como solução. Do jeito que está aí, é um me engana para cá, me engana para lá, um show de demagogia para cá, outro show de demagogia para lá. Quer dizer, os deputados fazerem isso, porque os professores estão ocupando as galerias da Assembleia, tem que pôr ordem na Assembleia. O maior democrata que eu conheci na minha convivência em Brasília foi o doutor Ulisses Guimarães. Várias vezes o doutor Ulisses chamou a polícia e esvaziou as galerias. Não é democracia, nenhum parlamento do mundo. Você vê as galerias sendo ocupadas por grevistas. Você vê as dependências do parlamento sendo ocupadas por grevistas. Isso não é democracia, isso é democratismo. Estamos cheios de erros e precisamos consertar todos eles. O Antero tem razão a respeito do FEX. Eu concordo em gênero, número e grau. Aliás, quando o governador vetou a questão do FEX para ser colocado na receita líquida da União e para ser calculada a questão do RGA, que o governador vetou, naquele mesmo período, Nayara, e você deve se lembrar com certeza disso, no mesmo período, o Tribunal de Contas da União quase que determinou a União a não repassar o FEX. Naquele mesmo período, naquele mesmo momento. E uma quase determinação do Tribunal de Contas da União. Portanto, o FEX é um bônus, não faz parte da receita, em nenhum momento, em nenhum instante. Então, nesse aspecto, o senador Antero está coberto, mas coberto de razão. Porém, e aí a minha contrariedade, quando os parlamentares derrubam esse veto do governador, que aí eles não pensaram, não raciocinaram e não discutiram a questão. Foram muito mais um revanche com relação ao veto do governador. Isso é um erro. Mas erro da Assembleia Legislativa. Na minha opinião, eles fizeram com boa intenção para resolver a greve dos professores. Não, estou falando da derrubada do veto do governador FEX. Do FEX. Sim, eles derrubam o FEX, colocam isso como receita corrente líquida e, em seguida, encaminham uma proposta para o governo assinado por 16 deputados ou 18?
16 deputados e mais os sindicalistas, só 8 não assinaram, encaminhando essa proposta. Está aqui, olha, nós aprovamos aqui a receita corrente líquida do FEX, portanto, o senhor está habilitado a fazer o compromisso com os professores já de pagar a primeira parcela em agosto. É isso que eu estou falando, que é pode ser uma coisa de boa fé, de boa índole, de boa intenção. Mas isso não vai acontecer, professor. Não vai ter o dinheiro. Aí o professor... Mas, pois é, você falava da boa intenção dos parlamentares, mas eles já não sabem disso, Antero? Eu acho que sabem. Isso não é jogada para o próprio Sintep? Não, é o seguinte, eu não sei se é uma forma de enredar o Sintep numa situação, mas o Mauro Mendes não tem condições de aceitar essa proposta. Porque se ele aceitar, ele perde a coerência do discurso, né, professor? Uai, se ele aceitou isso agora, sem ter o dinheiro para pagar, como não tinha durante 45 dias atrás, então por que deixou iniciar a greve? Porque a situação é a mesma. E, na verdade, a situação fica pior para o governo, porque rejeita uma proposta dos parlamentares, uma proposta que poderia pôr fim à greve. Eu falo isso ao olhar mesmo do Sintep, fica mais difícil a negociação. Pior para o governo é aceitar uma coisa que ele não pode cumprir. Eu aceito a proposta dos trabalhadores e em agosto eu não pago os trabalhadores. Ah, pelo amor de Deus. Aí é mentira aos trabalhadores. E eu acho que essa coisa tem que ser transparente. Olha, gente, pelo amor de Deus, nos ajude, vamos sair disso, vamos sair da crise. Mas dessa forma o Estado não conseguirá pagar em agosto. E aí eu quero acrescentar mais 2 observações. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Assembleia Legislativa tem contribuído para o fim da greve. Aquele primeiro encontro de uma parte dos parlamentares lá no Ministério Público, juntamente com as lideranças dos professores, em que dividia essa parcela de 7,69 em várias parcelas, era um início de uma discussão, de uma negociação. Agora não, agora tem uma outra proposta que o governo rejeitou, diga-se de passagem, o governo já rejeitou essa proposta de dividir os 7,69 em 3 parcelas. O governo já rejeitou. Mas uma última observação, que é bom também a gente trazer na nossa conversa, porque ela tem que ser trazida, Nayara, é quando o Tesouro Nacional rejeitou, não apoiou o endosso da União com relação àquele empréstimo do Banco Mundial. Qual foi a alegação mais importante do Tesouro Nacional? Que o Estado de Mato Grosso tinha extrapolado o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao extrapolar o teto, a União não tem a obrigação e não deveria endossar o empréstimo. Avalizar, né? Avalizar o empréstimo. Porém, o governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal e, pasme, amigo, qual foi a argumentação mais sólida e mais convincente para que a Carmen Lúcia, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, concedesse a liminar? Foi exatamente a Lei de Responsabilidade Fiscal e o FEX. Ou seja, o governo, se é um empréstimo para o Estado, ignore a Lei de Responsabilidade Fiscal. É isso que é traduzido em miúdos. Ignore a Lei de Responsabilidade Fiscal. Se é um empréstimo, o FEX vale. E aí eu volto a repetir, o FEX não vale em momento nenhum, muito menos nessa argumentação. Professor, só um parênteses aí. O governo Mauro Mendes não usou esse argumento junto à ministra Rosa Weber. Esse contrato entre o governo do Estado e o Banco Mundial é um contrato que foi preparado no final da gestão do Pedro Tax. Tanto é que este valor do contrato é de 300 e poucos milhões de dólares. E depois nós entrevistamos aqui o secretário de Fazenda, ele falou, não, nós não alteramos o valor, nós não mexemos em nada desse contrato. Por que não mexemos? Porque qualquer coisa que alterássemos no contrato, a gente tinha que conversar tudo de novo com o Banco Mundial. Então, nós não alteramos o contrato.
Mas autorizado pelo Tesouro Nacional, nós só vamos pegar 250 milhões de dólares para pagar o Bank of America. Na época em que o Pedro Taques fez isso, o Pedro Taques também não usou de má fé, porque o FEX vinha saindo religiosamente no governo dele. Só não saiu no último ano. E quando ele estava em conversação com o Banco Central, ele tinha a esperança de que no final do governo dele saísse o FEX. Agora, sem dúvida nenhuma, colocar o FEX como garantia é uma trapaça. O Banco Mundial não vai emprestar ao Brasil por causa da garantia do FEX. O Banco Mundial não vai. Só vai emprestar ao Estado de Mato Grosso por causa da garantia do aval da União. E o aval da União acontecerá porque é um aval político. Não que Mato Grosso esteja dentro do quadradinho da lei de responsabilidade fiscal. É que é um aval político porque o secretário do Tesouro Nacional veio aqui e declarou aqui que o governador Mauro Mendes tomou as medidas que o governo anterior se recusou a tomar. O Pedro Taques se recusou a fazer uma série de ajustes, né? E o Mauro Mendes propôs uma série de ajustes para a Assembleia. Essa série de ajustes proposta por Mauro Mendes é que convenceu a Secretaria do Tesouro Nacional que depois da autorização do Supremo vai avalizar e já garantiu isso politicamente ao governador Mauro Mendes. Mas aí é uma decisão política. Mas não que o FEX seja garantia de coisa nenhuma, porque o FEX não existe. Sim, Antero, mas a liminar concedida pela ministra do Sim. Supremo está sustentada, Tá certo, no ignore a lei de responsabilidade fiscal e no FEX. Ora, se vale para o empréstimo, deveria também valer para conceder o reajuste dos professores. Pois é, mas se vale para o empréstimo, vai entrar um dinheiro novo, né, concedido o aval, entra um dinheiro novo. Se colocar na lei, como colocaram aqui agora, porque ao derrubar o veto, colocaram na lei. Minha opinião pessoal, o governador não é obrigado a cumprir lei inconstitucional. Com certeza. A lei é inconstitucional. Portanto, o governador é obrigado a não cumprir. Não é obrigado a cumprir uma decisão da Assembleia. Não, é o contrário. O governador é obrigado a não cumprir uma lei inconstitucional. E ao não cumprir a lei inconstitucional, o dinheiro do FEX não existe. Vai chegar agosto e o dinheiro do FEX não existe. É diferente do empréstimo. Porque a União dando aval, o Banco Mundial colocando dinheiro, o governo do Estado pega o dinheiro e paga o Bank of America. Aliás, o Banco Mundial não vai dar dinheiro nenhum para o governo do Estado. Já vai pagar direto o Bank of America. Paga o Bank of America, o Estado passa a dever à União e deixará de gastar em setembro 164 milhões. São 164 milhões a mais de economia. Aliás, o Mauro Mendes não vai gastar nada durante o governo dele. Só os próximos governos é que começarão a pagar o novo empréstimo. Mas são 164 milhões de economia, mais os 500 milhões desse ajuste que o Mauro Mendes está fazendo da questão do corte, do ajuste dos incentivos fiscais, que estarão compondo um bolo, e aí sim, se vier o FEX, zero déficit do Estado. E aí o Estado pode pagar a RGA e pode pagar a lei da dobra. Porque o Mauro Mendes, ele não mandou para a Assembleia uma lei revogando o RGA e nem revogando a lei da dobra. Ele não revogou a lei. A lei está em vigor. Os professores têm direito a receber. Os professores não perderam esse direito. O Estado apenas está sem condições de pagar, é só isso. Certo, eu quero saber agora os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com você, Antero. Qual que é o seu destaque para hoje? Meu destaque continua o seguinte, né? Hoje é sexta-feira, nós teremos uma semana que vem muito movimentada no aspecto da Grampolândia. Felizmente foi reavivada a Grampolândia. O debate entre OAB e Ministério Público, tendo o Tribunal de Justiça como pano de fundo. E na próxima semana, coisas espetaculares acontecerão na questão da Grampolândia. Não sei se para o bem ou para o mal. Nós teremos um noticiário farto disso. Por dois motivos. Primeiro, porque existe o retorno do Procurador-Geral de Justiça.
O Procurador-Geral de Justiça retorna no dia 15. E muito provavelmente no dia 16, o Procurador-Geral de Justiça já vai dar uma decisão sobre aquela intenção de um promotor de justiça que pretendia arquivar as denúncias contra o Paulo Taques no episódio da Grampolândia e contra as delegadas. Parece-me que o Procurador-Geral de Justiça vai mandar prosseguir o processo. Há uma enorme expectativa com relação a isso. Aliás, isso é um dever do Ministério Público. E ele, Procurador-Geral de Justiça, estará salvando a instituição, se assim proceder. Mas vamos aguardar. E a outra coisa é que os 3 militares, Cabo Gerson, Coronel Lesco e Coronel Zaqueu, já tinham feito alegações finais, o processo estava pronto para ser sentenciado e eles atravessaram uma petição ao juiz militar no sentido de que eles querem ser reinterrogados. E esse reinterrogatório deve acontecer na terça e na quarta-feira da semana que vem. Sabe-se, pelo debate da OAB, e esse vai ser o meu destaque, a OAB está criticando muito o Ministério Público, porque é que o Ministério Público não aceitou a delação dos militares. Do Cabo Gerson, do Coronel Lesco e do Zaqueu. Porque eles que fizeram o grampo, eles estão fazendo a delação, fizeram a delação ao Ministério Público, o Ministério Público não pode divulgar essa delação, devolveu para eles e não aceitou a delação. Então, eles estão pedindo agora um reinterrogatório, muito provavelmente, para usar diante do juiz os argumentos que eles estariam usando para pedir a delação ao Ministério Público, que o Ministério Público não aceitou. O procurador Domingos Sávio até falou ontem comigo na rádio quais os motivos que o Ministério Público não aceitou. Então, tudo isso a gente vai comentar aqui no meu destaque. E o seu, professor, qual que é o seu destaque para hoje? Nayara, na quarta-feira tivemos a aprovação do texto da reforma da Previdência e uma votação expressiva. Nem o governo esperava um número desse de 379 votos a favor, uma vez ele precisava só de 308 contra 131 votos contrários. Mas não é esse o meu destaque. O meu destaque é exatamente que existiram e existem algumas siglas partidárias que fecharam questão. Fechar questão, em linhas gerais, é simplesmente dizer, olha, vota desta forma ou vota da outra forma, que foi uma decisão da Executiva Nacional do Partido ou de órgãos deliberativos do partido. E ao descumprir o que foi fechado, o que foi acordado, ou que foi determinado pelo partido, a meu juízo, o parlamentar comete infidelidade partidária. É sobre isso que é o tema do meu comentário. E já tem uma repercussão grande nacional, inclusive em relação à deputada Tabata de São Paulo. O Ciro Gomes já se manifestou que ela faz parte do PDT. Pediu a expulsão, disse que nesse caso era caso de expulsão. Mas a gente vai falar mais sobre isso durante o seu comentário de hoje. O Lupe falou antes, se alguém do PDT descumprir, nós vamos pedir a expulsão. Falou antes. É verdade. Olha, e quero falar de eleições 2020. Vamos aqui falar de eleições 2020, a matéria que é do Folha Maxi. DEM revela ter 4 opções em Cuiabá, mas admite apoiar a reeleição de Emanuel Pinheiro. Lembrando que ontem nós falamos aqui numa notícia de frente, destacamos, professor, algumas falas do prefeito Emanuel Pinheiro, ele dizendo aí que Eduardo Botelho, não é isso, Antério? Disse que é Emanuel Pinheiro desde criancinha e disse que Júlio Campos revelou uma paixão pela candidatura de Emanuel Pinheiro. E agora eu trago a fala do ex-governador de Mato Grosso, ex-deputado
federal Júlio Campos, que revelou que o partido trabalha para ter uma candidatura própria à Prefeitura de Cuiabá para 2020. O político, considerado um dos caciques da sigla em Mato Grosso, citou ainda 4 nomes em potencial, que seriam 4 nomes em potencial. Mas as declarações foram dadas por Júlio Campos durante um programa Resumo do Dia nesta semana. Segundo ele, o ex-prefeito de Cuiabá, o ex-deputado federal Roberto França, o ex-deputado federal e também suplente de senador, suplente de senador, Fábio Garcia, o vereador licenciado e atual secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, são alguns dos nomes aí cotados pelo DEM e o próprio secretário-chefe da Casa Civil, o Mauro Carvalho, mas disse que o DEM pode apoiar a reeleição de Emanuel Pinheiro. É uma grande discussão, já tem há muito tempo, né? Júlio está falando bastante, né? Está falando bastante. O Júlio Campos disse sempre isso. falou, né? O Júlio Campos disse isso. Disse. Bom, olha que o Júlio conhece de política, né? Exatamente. O senhor acredita nessa hipótese? Eu acho muito pouco provável que o DEM virá numa aliança a favor da reeleição do Emanuel Pinheiro. Eu acho pouco provável. Por que que eu acho? Acha pouco provável? Pouco provável. Por quê? Porque existem nomes dentro do DEM que poderia estar disputando e até 2017, 2018, o Antero sabe disso melhor do que eu, até 2018, o foco da discussão de uma candidatura do DEM em Cuiabá era exatamente o Fábio Garcia. O Fábio Garcia provavelmente seria, até 2018, seria o candidato em 2020 pelo DEM. Agora já se falou, inclusive, do atual secretário de Saúde vir para o DEM para uma provável candidatura dele à Prefeitura de Cuiabá. Ou seja, existe nas fileiras do DEM grandes possibilidades de sair com candidaturas. Por outro lado, o Emanuel Pinheiro tem falado, sim, que gostaria do apoio. Falou-se, inclusive, na era, que o nome do DEM poderia ser candidato a vice na chapa do Emanuel Pinheiro. Eu acompanhei os sites hoje, ontem, aliás, e eu vi também algumas coisas a respeito, dizendo que o Emanuel Pinheiro já teria uma aliança com 9 partidos políticos, entre os quais o DEM e o PSDB. Ou seja, tudo encaminha para uma possível candidatura à reeleição do Emanuel Pinheiro. Mas eu volto a insistir, eu acho pouco provável que o DEM virá apoiar o Emanuel Pinheiro numa disputa, a não ser numa disputa no segundo turno. Aí tudo é possível. O nome do DEM não vai para o segundo turno e aí aparecerá uma aliança. Fora isso, tomara que eu esteja errado, mas eu não aposto as minhas fichas nessa possibilidade, não. E nem você, Antero. E nem eu. Porque a gente sigo pensa, o relator. Governador Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro juntos? Não, olha, assim, eles não eram inimigos no passado. Até recentemente o Emanuel foi coordenador da campanha do Mauro Mendes. Mas tiveram rusgas. Tiveram rusgas, mas nada que seja insuperável na política. Não tem agressões pessoais a ponto de não permitir uma convivência harmoniosa entre os dois. Acho até que os dois devem conviver harmoniosamente em função de alguns projetos para Cuiabá, no aspecto administrativo. No aspecto político, eu concordando com Lorenberg, de ASE, né, eu faria um pequeno acréscimo. Eu acho que o DEM, entre ficar com o Mauro Mendes e com o Emanuel Pinheiro, o DEM fica com o Mauro Mendes. Entre ficar com o governador do estado e um prefeito que não é sequer filiado ao DEM, eu acho que o DEM fica com o Mauro Mendes. E o Mauro Mendes, pelo que a gente conhece do Mauro Mendes, o Mauro Mendes é desses caras o seguinte, o Mauro Mendes não foge de briga, é turrão, depois que ele aloita, você sabe o que é aloitar, né? Aloitar, o professor William Gomes que explicava para nós lá no Caderno Cuiabano, né? Depois que ele aloita, é difícil apartar a briga do Mauro Mendes. E o Mauro Mendes está numa fase de aloito com o Emanuel Pinheiro. Tem uma brigalhada, às vezes até por bobagem e tal, mas está uma brigalhada danada. E há excessos por parte do governador?
nas brigas? Porque, na verdade, está brigando com várias pessoas. Quando há briga, os dois estão errados, né? Quando há briga, não é que... Na verdade, brigou com vários amigos, como aconteceu com Gustavo Oliveira, presidente da Quando Fiesp. um não quer, dois não brigam. Né? Tem um ditado que diz o seguinte, quando um não quer, dois não brigam. Nesse caso, Mauro quer brigar e Emanuel não? Não, nesse caso é o seguinte, o Emanuel provoca, o Mauro Mendes não aguenta, o Mauro Mendes responde todas as provocações que são feitas a ele. O que é um equívoco para quem é chefe do Poder Executivo Estadual. Mas o governador também provoca, não? Também provoca. Também. E o Emanuel também responde a todas. O que é um equívoco para quem é prefeito de Cuiabá, Sim. sabe que como administrador precisa de uma convivência harmoniosa com o governo do Estado. São dois equívocos, mas eu concordo com o professor Lorenberg. Essa união não existirá. O que o Emanuel diz é que há um sentido enorme no DEM de trair quem seja o candidato do DEM para apoiá-lo. Ou seja, ainda que o Mauro Mendes lance um candidato impecto, Fábio Garcia, Gilberto Figueiredo, são tidos como candidatos no coração do Mauro Mendes. Né? Ainda assim, o Emanuel acredita que Botelho, o amigo dele desde criancinha, vai trair o DEM, o que eu não acredito. Que o Júlio Campos tem muita simpatia por ele, vai trair o DEM, o que eu não acredito. Que o Jaime Campos vê nele um homem extraordinário e vai trair o DEM, o que eu não acredito. Eu não acredito nessas traições que o Emanuel acredita para ter o apoio do DEM. Mas uma coisa é inconseguível, né, professor? Uhum. Deve estar provocando uma brigalhada interna no DEM. E ele continua na visibilidade. E ele continua na visibilidade. Que o Emanuel é político, e ele não é candidato à reeleição. Ele é candidatíssimo à reeleição. Olha, e entrou em vigor na última terça-feira o novo cadastro positivo automático. Esse assunto foi destaque ontem no Jornal do Meio-Dia. Confira alguns trechos na entrevista com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, o Nelson Soares. No Brasil existe o cadastro negativo, existe um banco de dados de consulta do Serasa e do SPC e agora vem um cadastro positivo para os bons pagadores, né, em prática. E como que vai funcionar? Esse bom pagador, ele pode pedir aí, por exemplo, numa loja, olha, dá uma olhada no meu histórico como pagador? Só nessa condição é que quem está dando o crédito vai poder acessar as informações, porque o que a loja, a financeira, o banco vai receber é apenas um número, que a gente chama de score. Esse número, dentro dos parâmetros de cada atividade, vai representar se é um bom cliente, se é um cliente mediano ou se é um cliente de risco. A partir da hora que existe a dificuldade em dar crédito em função desse número, é possível que o consumidor autorize então, olha, você está achando que tem problema comigo? Eu queria que você olhasse meu perfil. Aí ele vai autorizar a loja a acessar esse perfil que só ele tem acesso, só o consumidor que tem. Agora, o senhor falou da nota, do score, que gera aí muita dúvida por parte da população. A gente sabe que é uma nota dada, uma avaliação, e pode cair ou pode subir de acordo com os atrasos das contas, mas tem aquele bom pagador que no momento de crise, por exemplo, deixou de pagar uma conta. Como que fica? Aí o score caiu um pouquinho, mas diante da loja, como que fica esse cidadão? Ele tem muita... A chance dele ter o score dele alterado, quando ele tem o costume de efetivar seus pagamentos na data correta e esqueceu. Passou o dia, fechou o banco, eu não consegui pagar essa conta, ele paga no outro dia ou 2 dias subsequentes. Esse pagamento, no conjunto de informações dele, muito pouco vai alterar o score dele. As informações do cadastro positivo são alimentadas a cada 10 dias. Né? Quem tem crédito, quem fornece o crédito, a cada 10 dias passa essas informações. No período de longo, em que você analisa 1, 2 anos de comportamento, não vai ser aquela conta que vai alterar. Por outro lado, se ele interrompe um pagamento, ele tenha lá um compromisso com uma financeira e ele para de pagar, aí em março aparece que ele não pagou, em abril parece que ele não pagou, aí sim, esse score dele vai ser bastante diminuído e vai interferir na qualidade do crédito que ele vai obter. Certo, e os lojistas aqui em Cuiabá estão preparados para lidar? Porque
se eles se depararem ali com alguém pedindo um financiamento, querendo comprar, eles estão aptos para poder orientar, olha, você sabia agora que o cadastro positivo está funcionando, você quer que dê uma olhada ou isso não pode ser feito? A gente tem feito já treinamentos, né? Tem orientado, nós temos mais de 20 vídeos já informando, não só o lojista, mas também o consumidor, que estão aí nas redes sociais, e estamos aguardando a edição do decreto regulamentador, que deve acontecer nos próximos 15 dias no máximo, porque esse decreto é quem vai orientar quais serão os procedimentos operacionais para acesso, para entrada, para saída do cadastro, para como é que serão alimentados esses bancos de dados. Então, todas essas informações a gente ainda está esperando o decreto para depois capacitar os nossos lojistas. Mas, com certeza, pelo tanto de benefício que a ferramenta vai agregar, todo lojista vai querer utilizar isso, que dá crédito vai querer utilizar esse mecanismo. Pois é, e o site da CDL, ele dá essa orientação para o consumidor e também para o lojista? Ele pode entrar, primeira coisa que eu queria orientar o consumidor é a baixar um aplicativo que chama SPC Consumidor. É um aplicativo de educação financeira e de acesso às bases de dados do SPC. Nesse momento, você só vai acessar a base negativa, que é o que a gente tem lá, que é o SPC. A partir do dia 10 de setembro, você vai poder acessar o teu histórico do cadastro positivo que está lá também. Então, esse foi o presidente da CDL, o Nelson Soares Júnior. E esse agora cadastro positivo deve fomentar o mercado, né? Porque, olha só, na verdade, um exemplo que o próprio presidente deu. Quem não tem renda, comprovante de renda, quem é um autônomo, por exemplo, antes era um pouco difícil conseguir uma linha de crédito grande, agora não, agora vai ficar mais fácil, porque ele tem esse histórico de pagador, ou seja, cada vez menos vai ser preciso apresentar contra-cheque, apresentar comprovante de renda para obter crediário no mercado. Ou seja, cada vez mais é um Big Brother, né? Mas aí com a autorização da pessoa, ela tem que autorizar. Olha, eu te autorizo então a olhar meu histórico de bom pagador. Aí você acreditou, né? que a gente vai para o Serasa porque a gente olha o nosso histórico e aí a gente autoriza eles a nos mandarem para o Serasa. Eles mandam a gente para o cadastro negativo, não estou falando positivo. O cadastro positivo a gente pode olhar o perfil, né? O cadastro negativo, eles fazem todo dia que você altera o negócio. Não, né? mas... Isso aí é o seguinte, o mundo é um grande Big Brother. Eles sabem da vida de todo mundo. Os comerciantes têm esses instrumentos exatamente para eles consultarem e eles são muito parecidos com banqueiros. Banqueiro é aquele cidadão, a melhor definição que eu vi de banqueiro é essa. Banqueiro é aquele cidadão que te dá um guarda-chuva quando faz sol e toma quando começa a chover. Ou seja, ele te dá crédito quando você não precisa. Você está bem financeiramente, tem dinheiro, tem não sei o quê, você tem crédito. Aí você está desempregado, você quer fazer um investimentozinho num pequeno negócio, etc. e tal, aí você vira uma pessoa de risco, uma pessoa temerária para o banco. Então o banco não investe nisso. É por isso que tem banco público. Por isso que tem banco de desenvolvimento social. Entendeu? Essa situação, ela é uma situação de quebra de sigilo. Eu não tenho dúvida nenhuma que os sigilos nossos são quebrados, inclusive por essas instituições privadas, sem nenhuma autorização judicial. Bom, eu acho que o mundo é um grande Big Brother. Eu vejo como positivo. Não, positivo, o cadastro sim. positivo é. Não, tudo bem, e se o consumidor se sentir lesado de alguma forma ou até mesmo invadido, porque também tem outra parte, você como bom pagador, você pode ser assediado por empresas que sabem que você é um bom pagador. Ele tem que procurar o PROCON e ter aí seus direitos, para ter os seus direitos assegurados, para não ser incomodado ou, no caso de se sentir aí lesado de alguma forma, como disse até o Antero. O aspecto positivo, a gente percebe que é uma grande vantagem nesse particular, mas o Antero tem razão quando diz que todos nós estamos todos os dias, sim, vasculhando toda a nossa vida. Nós não, mas as outras pessoas estão vasculhando todos os dias
eu não tenho dúvida nenhuma. Os bancos fazem isso, as lojas grandes fazem isso, todos nós. Tem especialistas nessa área de informática. Eu, durante a última campanha eleitoral, a gente queria fazer um negócio de mensagens via WhatsApp. Então, tem empresas especialistas, né, que disparam mensagens via WhatsApp. Aí o cidadão perguntou para mim o seguinte: qual que é o número do seu telefone? Eu dei para ele. Aí ele clicou no número do meu telefone, no computador, falou assim: você mora no Jardim das Américas, apartamento 702, Rua Guadalajara 44, seu vizinho da esquerda falando de tal, seu vizinho da direita falando de tal, desse jeito seu mesmo. vizinho do negócio fulano. Ele deu o prédio inteiro. Você assustou. Eu falei: como é que o senhor tem isso? Eu falei: nós temos. Eu falei: mas isso é legal, moço. Isso é legal, o senhor não pode ter essas informações. Tem tudo a partir do seu número de telefone. Ele pediu o número do meu telefone, ele sabia com quem que eu era casado, onde que eu morava, e sabia todos os meus vizinhos. Coisas que eu não sabia, ele sabia os nomes dos meus vizinhos. Porque em prédio, você convive em prédio, você não sabe o nome de todos os seus vizinhos de prédio. Ele sabia de todos. Não é que ele sabia, está lá no computador. O Facebook, quando a gente entra aqui inadvertidamente no Facebook, você já deixou todas as suas informações lá para o mundo. Para o mundo inteiro conhece todas as suas informações. Então, o mundo é um Big Brother. Claro que esses senhores do comércio sabem tudo da nossa vida. Sabem tudo da nossa vida. Certo, vamos então para o nosso intervalo, tomar um cafezinho quente para respirar e pensar nisso, né? Que a nossa vida está exposta aí. Na volta a gente continua com o programa Notícias de Frente, não saia daí. Voltamos com a segunda parte do programa Notícias de Frente. Vamos saber com o professor Lorenberg quem são os nossos cúmplices, os nossos parceiros do A Notícia de Frente, professor. A lista é boa, viu, Nayara? Antônio, José Carlos do Osmar Cabral, Marta, Nova Fronteira em Várzea Grande, Lenilce, 24 de outubro, Antônio de Juína, José Duarte do Boa Esperança, Ditinho, Barra do Bugres, Algemiro, Zé Carlos do Renascer, Robson do bairro Poção, João Rosa, bairro Dom Aquino, Marina Hollenbach, parece que é assim que pronuncia, me perdoe se eu errar aqui, Marina, Várzea Grande, Elvis Crei, Vander do Tijucal, Luiz Mar, de Várzea Grande, Maurício do Poção, Wesley Correia, Carlos de Pochorel. Obrigada, professor. Temos mensagens, Antero? Temos várias mensagens aqui. Tem uma mensagem aqui do Ditinho de Barra do Bugres. Bom dia, manda um alô aí, Antero. Aqui é Ditinho de Barra do Bugres. Então, alô, Ditinho de Barra do Bugres. Muito obrigado pela sua audiência. Tem aqui uma mensagem da Lenice, da rua 24 de outubro, da nossa 24 de outubro. Grande Lenice. Prazer em falar contigo. Antero tem toda a razão quando disse ontem que Dona Iraci foi uma excelente companheira de Roberto França quando prefeito. Nessa época morávamos no bairro Duque de Caxias, ali atrás da Secretaria da Cultura. E o meu Buri, Antero, conheceu, era funcionário da Assembleia Legislativa. Ele foi presidente da Associação de Bairro e Dona Iraci participava conosco nas terças-feiras à tarde nas reuniões. Com a saudosa professora Senhorinha Alves Ferreira, moradora do bairro. Muitas vezes até buscamos ela para participar. Denilce, da rua 24 de outubro. Aqui tem bom dia, Antero, a nossa deslumbrante Nayara Moura. Olha, na minha opinião, esse prefeito Emanuel Pinheiro não merece ser nem presidente de bairro. A nossa população tem que acordar. Ele foi um péssimo prefeito. Os bairros estão aí sem saneamento básico, o esgoto correndo da porta da gente.
O prefeito agora vem Carlos Bezerra dizer que o povo esquece. Aqui não tem besta, não. Chega de políticos. Aí ele fala um monte de frases aqui que eu não vou falar. Ninguém aguenta mais. José Carlos de Magalhães, do bairro Liberdade. É um monte de xingamento, é assim. Chega de políticos. Pi, pi, pi. Não dá para falar. É isso, Nayara. É isso. Olha, eu quero... Vou só falar aqui, adeus no Brante Nayara Moura. Valeu. Obrigada, obrigada. Já que você falou no Roberto França, tem uma matéria aqui do Mídia News que ele se pronuncia sobre as eleições de 2020. França não define nada, só me filiou para ser candidato a prefeito. O ex-prefeito de Cuiabá e apresentador Roberto França afirmou ontem que ainda não definiu se vai se filiar a algum partido para uma eventual candidatura em 2020. Nos últimos dias, Roberto França recebeu convite de pelo menos 3 siglas, o PSDB, PSB e o DEM. No entanto, o ex-prefeito afirmou que só deve dar uma resposta aos convites em março de 2020. Ele disse o seguinte: eu não defini nada ainda, estou avaliando essa questão de candidatura e só vou definir isso ano que vem, mas só me filio para ser candidato a prefeito. Não pretendo ser vice de ninguém, disse o ex-prefeito de Cuiabá ao site Mídia News. Esse trecho do site, Nayara, reforça aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco. Um dos 3 partidos que propôs a filiação para o Roberto França está exatamente o DEM. Portanto, o DEM tem um leque de possibilidades para sair na disputa à Prefeitura de Cuiabá. Pois é, mas o Roberto não vai nesse leque de possibilidades. É verdade. Pelo que ele está dizendo aí, ele só vai com a garantia. Da candidatura dele, né? Da candidatura. Só se for para prefeito. Não é normal, né? Você entrar num partido com a garantia de ser candidato a prefeito. Não é muito usual, né? Mas alguém da estatura do Roberto França realmente não pode entrar no partido para uma aventura. Ele vai entrar no partido para formar diretório. Nessa altura o diretório já está formado, os que vão votar na convenção já estão escolhidos. Então ele tem que entrar com garantias. Porque se ele não tiver essas garantias, é melhor ele continuar no programa O Resumo do Dia, né? Onde ele vem fazendo brilhantemente pela nossa co-irmã aqui, a TV Brasil Oeste. Então, assim, eu acho que se o Roberto for para o DEM, ele terá entrado numa armadilha. Se ele for para o MDB, que também o convidou, ele estará entrando numa armadilha. Porque o DEM, na minha opinião, tem candidato e esse candidato vai ser impectore do Mauro Mendes. Esse é um candidato tirado aqui do bolso do colete pelo governador Mauro Mendes. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ou vai ser Gilberto Figueiredo, que na minha opinião é o favorito, ou vai ser Mauro Carvalho. Eu assim, por mais que o Fábio Garcia seja político, era a bola da vez há 4 anos atrás, mas a desistência dele da candidatura, a presença dele na suplência e o isolamento que ele se impôs na política para ir cuidar dos afazeres familiares, isso afastou da lide. Enquanto ele está em Rondonópolis cuidando de empresas dele, enquanto ele está cuidando de outras empresas em outras situações, enquanto ele está sem fazer nenhuma reunião, o principal concorrente, que assim, convenhamos, tem defeitos, evidente que tem defeitos, mas o Emanuel Pinheiro sabe fazer política. E ele não sai da rua, né? E ele está todo dia fazendo política. E o Fábio Garcia está todo dia não fazendo política. Então eu acho difícil vingar uma candidatura com o Fábio Garcia. Ah, mas e o Mauro Carvalho também não está? Não, o Mauro Carvalho está como secretário do Estado cumprindo uma função e cumprindo bem uma função que lhe foi atribuída pelo Mauro Mendes. Gilberto Figueiredo vai depender muito das entregas que ele conseguirá fazer na área de saúde. O quanto a Santa Casa vai melhorar a saúde pública. A Santa Casa é quase do tamanho do novo Hospital Municipal de Cuiabá. Uma boa administração na Santa Casa e um lenga-lenga, como está o Hospital Municipal de Cuiabá, coloca o Gilberto Figueiredo já num patamar
de disputa razoável. Então, eu acho que a candidatura de Gilberto Figueiredo é, neste minuto, a mais adequada para o DEM, que não vai falar de candidatura externa. Mauro Mendes não vai falar de candidatura externa. Está igual o Roberto França. É só a partir de março do ano que vem. No que está certo, hein? Governador querer falar de candidatura a prefeito agora, só Bolsonaro, né? Que falou que vai visitar os municípios para fazer campanha para os seus candidatos. Pode, é quase inacreditável um negócio desse, né? Olha, e eu quero voltar, a gente vai voltar a falar de uma polêmica que envolve a Câmara Municipal de Cuiabá, porque a Câmara quer reeditar o decreto sobre o nome social para travestis e transexuais em órgãos públicos da capital. Mas a proposta de suspensão do decreto ou reedição deve acontecer apenas após o recesso. O tema é polêmico e a concentração das discussões ocorre com a bancada cristã, que reúne parlamentares das bancadas evangélica e católica. Existe um consenso entre esses representantes. Seria a inconstitucionalidade de pelo menos 3 itens do decreto. Os mais graves seriam a punição dada para quem desrespeitar o nome social e também as diretrizes da identidade de gênero em todo o sistema de educação. Tem alguns dispositivos que são considerados inconstitucionais e que de comum acordo já são passíveis de revogação. Agora o que a gente questiona e que quer um debate melhor é que no mesmo artigo que trata do nome social se refere à identidade de gênero também, em todas as unidades municipais. E aí, quando você generaliza todas as unidades municipais, você inclui escolas e creches aqui do município. Então, isso aí vai ser objeto de discussão aqui na Câmara, respeitando todos os segmentos, todos os pontos de vista, mas para que a gente possa, se for o caso, reeditar um decreto, respeitando a vontade popular. Nós não estamos aqui contra o direito do nome social. Isso fique bem claro. Isso já existe em nível nacional por um decreto da época que Dilma era presidente da República. Mas esses pontos que ferem o servidor, que vêm ao arrepio da lei e que abrange as escolas também, é que nós queremos mudança. Isso não pode ser imposto goela abaixo, como veio esse decreto do prefeito. Sendo este o entendimento, quase a maioria dos parlamentares defende editar um projeto de resolução para revogar o decreto da Prefeitura, assinado no último mês de maio, que reconhece o uso de nome social por travestis e transexuais em todos os órgãos da administração municipal. O combustível principal para a modificação é que o decreto assinado pelo prefeito Emanuel Pinheiro não só apenas autoriza o uso do nome social para pessoas trans, mas também aplica punições a quem descumprir a norma. Cidadãos, funcionários públicos, civis e militares que desrespeitarem o uso do nome social serão passíveis de punições. O assunto envolve também o Ministério Público, justificando que a cassação do decreto municipal representaria a violação de normas constitucionais, pois o uso do nome social já é um direito consolidado, inclusive pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, a Câmara, para não descumprir com este direito adquirido, vai apenas propor modificações. Há uma linha de raciocínio que nós possamos revogar alguns pontos desse decreto. 3 pontos, entre eles a obrigação e também abrangendo as escolas, garantindo os outros pontos para que fique o nome social respeitado em outras autarquias. A gente não quer fazer desse debate um debate polêmico, mas sim um debate construtivo, respeitando todos os segmentos para poder chegar em um acordo que seja respeitoso para todas as partes aqui no município de Cuiabá. As discussões em torno do nome social devem ainda ser prolongadas. O fato é que na próxima semana a Câmara de Vereadores vai entrar de recesso e a pauta não vai ficar completamente esvaziada, mesmo tendo sessões ordinárias e extraordinárias. É que uma audiência pública foi solicitada para ampliar as discussões, ou seja, a finalização deste assunto só depois do recesso parlamentar. Para você criar sanções, punições para qualquer cidadão, quem tem esse condão de fazer e em lei são os parlamentos. O prefeito não pode
através de decreto, criar punição, seja para qualquer segmento ou qualquer cidadão, de forma que eu vejo que o decreto é inconstitucional por esses dois vícios e penso que esse assunto deve ser amplamente discutido numa audiência pública, ouvir a população de Cuiabá. Eu já propus essa audiência pública e vamos ouvir a população. Por que não respeitar, então, já que existe um decreto nacional, o porquê de modificar só em alguns determinados lugares aqui em Cuiabá? Porque não deixa, porque não respeita o direito da pessoa ser chamada pelo nome, pelo gênero que ela se reconhece, que ela já modificou, ela já pediu, já entrou numa árdua briga na justiça por isso. Por que não respeitar isso? Olha, primeiro que eu acho que assim, que o decreto do prefeito Emanuel Pinheiro é um decreto civilizatório. É um decreto que estabelece relações civilizadas. Ao contrário do que a Câmara tenta deturpar, o decreto do prefeito não estabelece isso para os menores, para as crianças. As crianças não são atingidas com isso. Isso só vale para membros da administração pública, todos maiores de idade. Todos maiores de idade. Isso já foi decidido pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que o Renato tem todo o direito de se chamar Renata, se ele assim o desejar, se ele assim se sentir melhor. E as pessoas precisam respeitar. E é evidente que quem não respeitando tem que ter punições, sim. Eu creio que a Câmara de Cuiabá está propondo assim uma guerra santa, uma ira religiosa, uma guerra religiosa. E não é em nome de Cristo. Não fale em nome de Cristo. Né? Porque Cristo foi o maior de todos os homens e jamais faria uma situação como essa. E sempre defendeu a tolerância, né? Sempre defendeu a tolerância e sempre perdoou os pecadores. Né? Cristo perdoou até os pecados daqueles que foram responsáveis pela sua crucificação. Perdoou a mulher adúltera. Mas nesse caso que não é pecado, né? Não é pecado. Olha, vamos ser sinceros. A Câmara está protagonizando um retrocesso em nome das religiões. A gente tem que separar religião de Estado. Eu sou cristão também. Com todos os meus defeitos, eu sou cristão. Eu acredito na Santíssima Trindade, eu acredito em Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, eu acho que as pessoas têm direito de se sentirem bem como elas se sentem melhor. Chega, ponto. E as pessoas têm que respeitá-la como tal. Como elas querem, né? Respeito. Tolerância e respeito, né, professor Antero? Vamos ao seu destaque, então, professor? Nayara Antero, amigo telespectador, na quarta-feira tivemos definitivamente uma vitória a favor da reforma da Previdência Social em primeiro turno. O presidente da Câmara Federal aposta que pode ser na sexta-feira um segundo turno. Hoje vai ser votado o segundo turno. No segundo turno. Isso significa dizer, amigo telespectador, que houve um requerimento, porque é preciso de um espaço de um turno para o outro de 5 sessões. Então, ele teve uma apresentação de um requerimento e que esse requerimento foi aprovado, portanto, o espaço de 5 sessões é simplesmente ignorada e aí você tem o segundo turno. Provavelmente terá o mesmo número de votos ou um pouco menos do número de votos que foi alcançado no primeiro turno. Mas o mais importante, amigo telespectador, é que partidos políticos com representação no Congresso Nacional, especificamente com representação na Câmara Federal, fecharam questão sobre o tema. Entre esses partidos estão exatamente o PSDB, o PDT e o PSB. Não apenas esses 3 não, tiveram outros, mas os 3 é que me chamaram a atenção para o tema deste debate. O PSDB, por exemplo, fechou questão a favor da Previdência Social. Pois bem, uma das suas representantes na Câmara Federal, que foi a deputada federal Tereza Nilma, lá de Alagoas, votou contra a reforma da Previdência Social. O PDT e o PSB
fecharam questão contra a reforma. Aliás, o PDT advogava um novo texto, um texto substitutivo para a reforma da Previdência Social. No PDT, que era contra a reforma, dos 27 deputados, lá no plenário, 8 votaram a favor da reforma da Previdência Social. Entre eles, a deputada federal por São Paulo, Tabata, que é uma jovem que teve uma expressão muito grande e uma visibilidade muito grande na Câmara Federal. Que é brilhante. Que é brilhante, exatamente. Lá no PSB, que fechou questão contra a reforma da Previdência Social, dos 32 integrantes, 11 votaram a favor da Previdência Social. A questão maior aqui, e é bom chamar a atenção, quando você tem o fechamento de questão por parte de uma sigla, houve anteriormente os órgãos deliberativos dessa sigla já se manifestaram ou a favor de tal situação ou contra tal situação. E os seus integrantes têm a obrigação, amigo telespectador, de defender, ainda que seja contra. Se ele fosse contra, teria que participar das discussões internas do partido para colocar o seu ponto de vista. E nessa situação, os órgãos deliberativos têm voz e vez. A determinação da executiva, a aprovação por parte da executiva nacional do partido também tem vez e voz. Por que fechar a questão? Em linhas gerais, a legenda determinam que seus representantes sigam à risca o que foram acordado, o que ficou acordado. Isso tem que ser muito claro. Por que eu estou chamando a atenção nesse aspecto? Há muito tempo não se tem a discussão sobre a chamada infidelidade partidária ou fidelidade partidária. Não se tem por dois motivos, a meu juízo. A primeira delas, o partido político, independentemente do nome, não se trabalha a questão democrática no partido. Essa é uma questão que desde governos anteriores já discutia a questão da reforma da Previdência Social. Faltou muito mais trabalho por parte da direção partidária para discutir a fundo essa situação. Para deixar muito claro, embora todos nós sabemos que houve sim manifestação por parte do presidente do PSB, do presidente do PDT e avisando antes, não pode votar contra porque pode correr o risco da expulsão do partido. A meu juízo, infidelidade partidária é gravíssimo. A segunda razão, a imensa maioria dos filiados nem sequer preste atenção no que diz o estatuto partidário. Isso é um grande problema. Assina no partido porque quer uma vitrine para sair candidato a A, B ou C e não observa algo que é imprescindível, o conhecimento dele, do filiado, ao estatuto do partido. Não acompanha o que o partido está decidindo. Portanto, nós estamos exatamente no momento em que do enfraquecimento cada vez maior do partido político no Brasil. E todos nós sabemos da importância do partido político no regime democrático. Não se tem nenhum Estado democrático com a ausência do partido político. É imprescindível a sua participação, a sua permanência. Porém, o partido político tem que deixar, no Brasil, tem que deixar de ser apenas o local para carimbar o passaporte para alguém ser candidato a A, B ou C e ser, de fato, um partido político. Eu só quero fazer um parênteses. Eu também concordo que a lei de fidelidade partidária deve ser observada. Eu acho que as pessoas têm que ter compromisso com o partido no qual elas estão filiados. Ponto 1. Mas não concordo com esses partidos de capitanias hereditárias. Sem dúvida. Porque, assim, o senhor Lupe tem representatividade suficiente para ser presidente nacional do PDT? Não. Ele é um verdadeiro sucessor de Leonel Brizola? Ah, mas Leonel Brizola tinha uma concentração de... Mas Leonel Brizola era líder do PDT. As pessoas reverenciavam Leonel Brizola. Eu fui do PDT. Eu saí do PDT naquele episódio da possível expulsão do Dante. Eu me lembro de um debate que eu tive com o ex-governador Brizola no telefone.
Eu era o presidente do partido aqui em Cuiabá quando o governador Brizola me ligou, dizendo que iria expulsar o Dani de Oliveira. Eu falei, mas governador, vocês não podem fazer isso. Podemos sim, porque nós fechamos questão. Governador, vocês não fecharam a questão. Porque para fechar a questão, eu como presidente do PDT de Mato Grosso, eu saberia. Eu teria conhecimento. Só se fecha a questão depois de fazer um debate de convenção nacional. Não pode ser na cúpula partidária. Eles estão acostumados a mandarem no partido. O partido é meu, põe o partido aqui debaixo do braço, não ouve ninguém, não ouve os filiados, e depois querem que os filiados cumpram a ordem da cúpula. E não teve assembleia desses partidos, não teve convenção nacional desses partidos. Eu conheço o estatuto do PDT e do PSDB, eu fui filiado aos dois. Os dois exigem convenção nacional para fechamento de questão. Nós que lemos jornais, sites e todos os dias aqui, nós lemos alguma vez que houve fechamento de questão, que houve convocação da Convenção Nacional para isso? Não. Nós lemos que Carlos Lupe, aí ele reúne lá alguns membros que ele escolhe para a executiva dele, e esses alguns membros ditam regras para o Brasil inteiro. Não é assim que funciona. Eu acho que essa democracia tem que ser desafiada. Pois é, o Ciro Gomes... Tem que ser desafiada, embora o Ciro Gomes vá lá. Ele chegou a falar em expulsão, né? Expulsão. Só que o Carlos Lupe já disse que ela e os outros que votaram a favor precisam, na verdade, de uma correção disciplinar para dar o exemplo a outros membros do PDT. Pois pesado, né? Quem precisa de correção disciplinar, eu acho assim, uma coisa, eu me lembro bem de uma briga que eu tive no PSDB em favor de Álvaro Dias e Osmar Dias, que foram expulsos do partido, sem o devido processo legal, porque assinaram uma CPI de combate à corrupção. O senhor se lembra desse fato? Uhum. Eu falei, mas para aí. Não, mas o partido é contra essa CPI. Mas o partido, que partido? Quando vocês reuniram? Eu fiquei favorável aos dois senadores, solidário com eles, porque qual o mecanismo? Onde que está no instrumento do Estatuto do PT que o PT é a favor da corrupção? Por que o PT fica elegendo guerreiros do povo brasileiro, esses corruptos que estão na cadeia? Por que o PT não move um processo de expulsão do Zé Dirceu, do Delúbio, do Lula e tal? Por quê? Porque é correto fazer isso com o partido? Por que o PSDB não discute democraticamente a situação do Aécio? É correto fazer isso com o partido? Aí vai expulsar a menina porque ela votou contra a reforma da Previdência? Ou vai expulsar outra moça porque votou a favor da reforma da Previdência? Se o partido tivesse discutido, eu seria favorável à punição. Agora, sem a discussão partidária, eu acho que é uma imposição da cúpula. Certo, vamos então para o nosso último intervalo. Na volta a gente vai falar de Santa Casa de Misericórdia. Voltamos com o terceiro bloco do programa Notícia de Frente. Vamos falar de Santa Casa, porque as obras de readequação da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá estão perto de serem concluídas. A previsão da Secretaria de Saúde é que a unidade esteja pronta para ser inaugurada a partir do dia 18. As informações com a Patrícia Helena Dorileu. Tem muita gente trabalhando aqui dentro da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Por enquanto ainda não são os servidores de saúde, não. É que está acontecendo uma grande reforma em toda a unidade. Há exatamente 2 meses, 60 dias, desde que foi publicado o decreto de requisição administrativa aqui da unidade pelo governo do estado, que uma readequação de toda a estrutura do edifício aqui da Santa Casa vem sendo feito. Um pente fino tem sido realizado. Portanto, aí uma manutenção em toda a rede elétrica, hidráulica,
uma pintura geral tem sido feita, troca de equipamentos, de macas, por exemplo, enfim, tem sido feito um trabalho muito grande e exaustivo de estrutura mesmo aqui da Santa Casa para que ela possa ser reaberta. Existia uma série de não conformidade nas questões das instalações físicas. Muitas áreas que são estratégicas, como UTI, como centro cirúrgico, como a cozinha, como as enfermarias, elas não estavam em condições físicas necessárias para atender com os requisitos legais um serviço de qualidade. Não dava para a gente reativar o hospital sem fazer as abordagens de necessidade de reforma de parte elétrica, de manutenção do telhado, existia muita goteira, infiltração no hospital. Então, praticamente é uns 60 dias, né? O que nós fizemos aqui é praticamente um recorde baseado em tudo que precisava ser feito. É um hospital que tem 200 anos, uma infraestrutura que foi sendo emendada sem nenhum planejamento, né? Mas nós não podemos mais postergar a abertura do hospital, porque nós sabemos da importância que tem ele voltar ao seu funcionamento. Então, manutenções continuam sendo realizadas, melhoria dos ambientes, mas aquilo que era prioritário, imprescindível e estratégico para a reabertura do hospital, já no dia 18 nós estaremos vencendo essa etapa e, dependendo da agenda do ministro, nós vamos já reativar e entrar em operação. Por que a vinda do ministro é aí decisivo para essa data de reabertura? Em consideração ao ministro, que manifestou que gostaria de estar presente, né? Nós estamos falando de um ministro que é matogrossense, é um ministro que tem um carinho especial pelo nosso estado e pela nossa cidade, e ele foi, talvez, protagonista muito importante nessa decisão do governo do estado, não apenas para nos auxiliar na tomada de decisão, como no financiamento da operação que vem daqui para frente. Portanto, a presença do ministro é para nós motivo de muito orgulho. É a terceira vez que em 6 meses ele vem a Mato Grosso, é um prestígio à nossa cidade, ao nosso estado, por isso para nós é imprescindível a presença dele. Qual que é a função do estado agora junto aqui à Santa Casa, quais são as responsabilidades do estado, enfim, sobre essa questão mais administrativa? Nasceu um hospital novo, é mais fácil entender assim. A Santa Casa de Misericórdia, a pessoa jurídica dela, continua existindo, funcionando numa outra instalação, não aqui nesse hospital. O estado de Mato Grosso requisitou, né, por força de lei, as instalações e remunerou a sociedade beneficente pelos usos da instalação. Inclusive, antecipou 30 meses de indenização, o que dá um volume na ordem de 10.800.000, isso que possibilitou, inclusive, quitar dívidas trabalhistas, com quase 7 meses de salários atrasados dos servidores da Santa Casa de Misericórdia. Aqui surge um hospital novo, com um novo CNPJ, sob total responsabilidade do governo do estado. Os servidores aqui são contratados pelo governo do estado, algo em torno de 250 servidores já estão contratados em treinamento. Todos os serviços das especialidades foram licitados pelo governo do estado e contratados pelo governo do estado. Então, o governo do estado não tem nada a ver com o passivo, com o histórico anterior da Santa Casa, com os possíveis credores que existem da sociedade beneficente. É um novo hospital que vai funcionar no mesmo endereço que era a Santa Casa, mas sob nova direção, num formato administrado pelo governo do estado. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Jean Carlos, Patrícia Helena Dorileu para o A Notícia de Frente. Só rapidamente, né, professor? O governo assumiu uma responsabilidade grande e acertada, né? Porque Cuiabá não podia ficar sem esse serviço prestado pelo Sistema Único de Saúde. Né? O governador Mauro Mendes, na minha opinião, fez um acerto muito grande e eu torço realmente para que o Gilberto seja o melhor secretário do Mauro Mendes, porque aí um dos maiores gargalos da população, a saúde, estará bem equacionada. Certo, Antero, vamos para o seu destaque? Vamos. Eu tive a oportunidade ontem de presenciar, eu já estou há 4 anos no Jornal da Capital, e ontem nós fizemos o que eu considero o mais elevado programa jornalístico do Jornal da Capital dos últimos 4 anos. Foi um debate muito bom com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Leonardo Oliveira, que repercutiu em toda a imprensa de Mato Grosso. Esse debate protagonizado no Jornal da Capital. Eu entrevistei o doutor Leonardo
indagando dele como é que ele recebia a decisão do desembargador Orlando Perry, credenciando a Ordem dos Advogados do Brasil para acompanhar as investigações, não é para investigar. O desembargador Orlando Perry deixa muito claro na sua decisão de que o poder de investigação é do Ministério Público, mas a OAB, como entidade da sociedade, poderá sim acompanhar as investigações. Então, a OAB poderá acompanhar as investigações. O que significa isso? Que se o Ministério Público fosse democrático, convidaria a OAB para presenciar, inclusive, os depoimentos, os interrogatórios, etc. e tal. Mas se não fizer assim, o Ministério Público, assim que protocolar essas informações no Tribunal de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil vai ter acesso, podendo, inclusive, reinquirir, fazendo sugestões a membros do Ministério Público. Só para citar um fato. O presidente da OAB disse ter estranhado que o Ministério Público rejeitou delações dos militares Cabo Gerson, Coronel Lesco e o Coronel Zaqueu. E disse que isso soou assim muito estranho. Os militares quiseram fazer delação, o Ministério Público, e quando se faz a delação, você é obrigado a dar o roteiro do que você vai falar. O Ministério Público olhou o roteiro e falou, não nos interessa, não acrescenta nada, nós estamos rejeitando essas delações. E devolve todos os documentos para os delatores. Eles não tiveram como delatar. Esses documentos continuam em sigilo, em poder dos delatores. Só que esses delatores, Cabo Gerson, Coronel Lesco, Coronel Zaqueu, pediram o direito que já estava na fase de alegações finais. Pediram o direito de reinterrogatório na Justiça Criminal. Essa audiência da Justiça Criminal está determinada para terça e quarta-feira. Terça-feira deve começar, quarta-feira deve terminar as audiências. Aí, diante das perguntas do juiz e também dos promotores que acompanham esse tipo de audiência, os militares poderão ou não confessar crimes e falarem ali as coisas que eles queriam falar na delação. E como essa sessão é pública, ela poderá ser acompanhada pela imprensa. Talvez o juiz não autorize gravar a sessão, mas o juiz autoriza acompanhar, fazer anotações, fazer negócio, enfim, que a imprensa acompanhe todos esses depoimentos. Eu acho que é um avanço considerável na questão da Grampolândia. No instante em que o presidente da OAB, o doutor Leonardo, estava afirmando que estranhava isso, até pelo respeito e admiração que ele tem pelo coordenador do NACO, que é o procurador de justiça Domingos Sávio Barros Arruda, que, aliás, de quem sou admirador também. Nesse instante, toca o telefone meu, pessoal. Domingos Sávio, Antero, deixa eu entrar no ar aí para rebater o Léo. Falei, então eu vou te ligar no telefone, porque do meu telefone não entra no ar na rádio. Aí faço a ligação e entra o procurador de justiça no debate. Fala, olha, nós temos que discutir juridicamente. Porque o Leonardo falou assim, eu não quero discussão jurídica com o Ministério Público. O Ministério Público falou, eu não posso fazer outra discussão que não seja jurídica. Eu estou querendo discutir juridicamente. E segundo o Ministério Público, ele deu uma explicação, o doutor Domingos. Falou, olha, esses prováveis delatores, eles estão com os 2 nós no pescoço. Já estão sendo enforcados. Por que é que eu vou aceitar uma delação que já está na fase de alegações finais para diminuir a pena do crime deles? Eu não preciso aceitar esse tipo de delação. Há a suspeita, entretanto, de que a não aceitação é porque esses militares estariam incluindo alguns membros do Ministério Público. Essa é a interrogação que fica para a semana que vem. Mas depois, assim, num linguajar bastante elevado, o doutor Domingos divergiu do doutor Leonardo, o doutor Leonardo, presidente da OAB, divergiu do doutor Domingos, ambos são amigos, mas têm opiniões diametralmente opostas, e foi, assim, um dos grandes momentos do rádio.
Agora, esse debate também teve um determinado momento que o doutor Domingos Sávio afirmou nessa entrevista o seguinte: nós vamos estar dando a resposta no máximo até quinta-feira da semana que vem. Ou seja, ele deu a entender que a posição do Ministério Público poderá ser muito diferente daquilo que estão anunciando, que o Ministério Público não quer a investigação. Segunda a gente volta a falar sobre isso, né, Antero? Vamos ter entrevista na segunda-feira e devemos receber o presidente da OAB, Dr. Leonardo. E muito obrigada, professor, muito obrigada, Antero. Um excelente fim de semana para vocês. Para todos nós. E vai, Corinthians. Obrigada. Você fica agora com o Jornal da Manhã.